Paz de Cristo, meus queridos. Vamos iniciar aqui uma mensagem. Ela está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, amém? Desde ontem eu estou rouca, não sei de quê. Eu vou iniciar aqui a leitura. Glória a Deus por esse momento, amém? Seja repreendido todo o espírito ao contrário ao Espírito Santo. Todo o espírito que rouba a tua atenção, que te dá preguiça para ouvir a palavra de Deus, seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Amém? Iniciando aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Amém? Glória a Deus. O Senhor determinou que haja uma separação, né, entre águas e águas, né? Então, não existe só um tipo de água, né? Existe vários tipos de água, na verdade. Amém? Agora a gente vai ler o livro de Êxodo, capítulo 15, 23. Amém? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. Amém? Quando o povo de Deus estava no deserto, eles chegaram a um certo local que se chamava Mara. Um certo local que tinha águas, essas águas eram amargas. Tá entendendo? E essas águas, tá entendendo? Passaram a ser chamado este local de Mara. Mara quer dizer amarga. Amargo. Amém? Mas quando o Senhor entra na nossa vida, né, Ele transforma o amargo em doce. Não é verdade? Agora nós vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Amém? Só um momento aqui. Acender a luz para ficar mais claro. Eu vou iniciar a leitura. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 20. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lá trouxeram. O 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Glória a Deus, né? Eliseu, profeta do Senhor, também, né, passou por essa situação. Estava num certo lugar, tá entendendo? Numa cidade, e disseram a Eliseu, né? Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Amém? Meu querido, quando chega um profeta de Deus, quando chega um homem de fé até a ti, ele vai olhar a tua circunstância e vai dizer para ti: tem jeito. Ainda que todos ao teu redor diz não tem jeito, é para a morte.
Não tem mais jeito. Chegaram os homens, né, para o profeta Eliseu e disse: aqui é uma terra boa, é uma cidade, né? Eis que boa é a habitação desta cidade. Eles gostaram da casa, da habitação, mas no entanto eles disseram: porém, meu senhor, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. A cidade tinha, tá entendendo, boas habitações, mas a cidade tinha uma água má, tá entendendo, uma água saloba, uma água, tá entendendo, talvez ácida, uma água amarga. E também a terra daquela cidade, além da água ser assim, tá entendendo, péssimo estado para o ser humano sobreviver lá, a terra também era estéril. E meu querido, para a terra tua dar fruto, tu não pode ser estéril. Do mesmo jeito é a terra lá nessa cidade. A terra era estéril. Por que a terra era estéril? Porque não tinha uma água boa. Eles não podiam plantar, não tinham água boa que ele aguasse a plantação. E que aquela plantação pudesse vir, eles colher, dar frutos com o passar dos anos. Amém? Mas só que houve uma diferença. Tantos homens passaram por aquele local. Tantos homens estavam naquele local. Mas quando entrou o profeta de Deus, chegou naquele lugar, naquela cidade, aquele quadro mudou. Sabe o que é que o Senhor precisa da gente? Atitude. O Senhor precisa que a gente se disponha aí onde Ele envia. O Senhor precisa que a gente decida crer. Decida crer, decida ter fé. Amém? Do mesmo jeito, nas águas de Mara, né? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Amém? Mas o homem de Deus, quando entrou naquele lugar, ele mudou aquele quadro. Ele mudou aquela situação. Então o povo murmurou contra Moisés porque não tinha água boa no deserto. Não tinha água boa naquela cidade. Voltando aqui para o capítulo de Êxodo. Êxodo 15, né, versículo 23. Amém? Então, Moisés, né, foi falar com o Senhor, mas o Senhor, meu querido, Ele veio para mudar a nossa história. Muitas vezes o ser humano tem pessoas que o Senhor ensina diretamente a essas pessoas. E tem outras pessoas, por exemplo, o Senhor me ensina diretamente para que eu possa ensinar a outras pessoas. Eu costumo observar muito isso na minha vida. Muita coisa eu aprendo do Senhor quando eu vejo grandes homens de Deus falando aquilo que o Senhor me ensinou. Quer dizer, Deus me confirmando que aquilo que Ele tem ensinado, Ele tem ensinado a outros homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Amém? Então, o Senhor, através de Moisés, quando estava naquelas águas, né, de Mara, que aquelas águas eram amargas, tá entendendo? Então o Senhor levou aquele povo para um outro local, que se chamava Elim. Lá neste local, tá entendendo? Havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Quando o Senhor usa o profeta de Deus para te abençoar, para ministrar uma palavra sobre a tua vida, a única coisa que você deve fazer é crer, não duvide. Creia. Amém?
O Senhor, através de Moisés, levou aquele povo para uma cidade, tá entendendo? Saindo das águas de Mara, e o Senhor levou para uma outra cidade onde tinha 12 fontes de água. O Senhor tem sempre mais para a gente. O que o Senhor não quer que a gente murmure quando está os momentos difíceis, as dificuldades. A palavra do Senhor é bem clara quando o Senhor diz, está entendendo, em Gênesis 1, voltando aqui, capítulo de Gênesis 1, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Por que o Senhor falou isso no início da criação do mundo? Meu querido, porque existe a água doce, existe a água amarga, existe a água saloba. Que tipo de água você é? Você é aquela água amarga que reclama de tudo, faz fofoca de tudo, faz intriga de tudo, que fica o tempo todo apontando o dedo para as pessoas? Que tipo de água você é? Ou você é aquela água doce, que as pessoas se aproximam de ti, quer estar do teu lado, que as pessoas querem aprender a palavra do Senhor através da tua vida? Ou você é aquela água saloba que fica assim, sabe, tipo aquela pessoa em cima do muro, que nem pula para o lado de Deus, nem pula para o lado de Satanás? Aí ela fica em cima do muro. Meu querido, nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você vai servir ao Satanás. Você tem que fazer uma escolha. Essa escolha não pode deixar para amanhã, é hoje. Amanhã pode ser tarde para a sua vida. Escolha servir Deus hoje. Escolha ser instrumento de Deus hoje. Amém? Para você ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Amém? O profeta Elias, quando estava com aquelas pessoas, houve diferença na vida dele, ele mudou aquele quadro. Amém? Ele usou a fé dele. Amém? Ele disse, aquelas pessoas, quando aquelas pessoas disseram, como o meu Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele simplesmente, meu querido e minha querida, ele pediu, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Aqui eu estou lendo no 2 Reis, capítulo 2, versículo 20, o 21 e o 22. Novamente aqui, meu querido. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Meu querido, se eu disser a você que eu já fiz isso, você acredita? Pois Deus é testemunha que eu já fiz. Alguns anos atrás, talvez uma dezena de anos, eu acho, muitos anos já faz, mínimo de 10 anos não é, de 10 anos para lá. A minha cacimba estava com um pouco